E galera, eu também busquei ir atrás do HC, né, pra ter a segurança, né, galera? Você às vezes tá ali plantando depois que descriminalizou, mas às vezes ainda tem aquela ansiedade pra dormir, ansiedade quando passa uma viatura na frente de casa. Então foi aí que eu conheci o escritório deles, né? Eles me ajudaram, explicaram tudo certinho pra mim, o que é o HC, né? Se fica legalizado, tudo simples. Então vou deixar aqui umas perguntas que eu já deixei separado aqui pra gente começar o papo, né? Então, galera, eu vou perguntar aqui pra vocês, o que que a pessoa precisa ter pra dar entrada no habeas corpus? João, Bom, vamos lá. Quem começa, Danilão? Vamos lá. eu posso começar. Então vamos. João, essa sua pergunta é uma pergunta muito comum e por incrível que pareça, é uma resposta muito simples. Para a pessoa poder pensar no habeas corpus, ela precisa, antes de tudo, ser paciente medicinal. Ela precisa ter uma doença que é tratável com a cannabis. Que de alguma forma a cannabis vai auxiliá-la nesse seu tratamento. Tudo o que decorrer depois disso vai ser uma mera consequência e são fases necessárias, são documentos que são importantes, mas antes de tudo é preciso ser um paciente medicinal. Certo, então tratar algum problema crônico, algum problema neurológico também, pode ser, tipo ansiedade, TDAH. Tem diversas patologias hoje, né, João? Assim, eu até brinco. Para você ter um salvo-conduto, né, que é o resultado ali do processo de habeas corpus, você não precisa de um jogador só. É como se fosse um time de futebol e cada um jogando numa posição, né? E, na verdade, por exemplo, você está muito mais vinculado à parte médica, fica até complexo para nós aqui se posicionar com relação a isso, mas, por experiência nossa, dos documentos que a gente recebe, das patologias que a gente já observou sendo tratadas aqui no escritório, a gente vê que é bastante grande o rol de patologias que hoje a cannabis está ajudando, né? De acordo com o que a gente recebe de documento. Então, assim, falar de crônico, neurológico, cara, é até difícil, porque é tanta patologia que nem sempre é crônico, nem sempre é neurológico. João, eu vou ser até um pouco mais incisivo, tá? Porque, na verdade, toda e qualquer doença pode ser tratada por meio da cannabis, né? Basta que o seu médico entenda que para o seu quadro isto é necessário e que de alguma forma vai te fazer bem. É também uma questão muito comum, há uma confusão comum de pacientes acharem assim, olha, eu não tenho Parkinson. Por exemplo, o mal de Parkinson é uma doença, né, que é muito falado na mídia que a cannabis é muito eficaz. Mas Sim. não, toda e qualquer doença. Inclusive, né, a jurisprudência, o que é isso? Né? O conjunto de decisões que os juízes dão e que os tribunais dão, a gente do meio jurídico chama com esse nome feio, jurisprudência. Ela não exige que há certas doenças específicas apenas. Não, ela exige sim que você tenha alguma doença e que isso seja eficaz para o seu quadro. Uma coisa que é importante também, eu acho, tá, o João, de frisar, complementando esse gancho do Danilo, é o quê? Muitas vezes as pessoas pensam que não, para eu ter acesso a um processo de habeas corpus, a um tratamento de cannabis, eu preciso ter uma doença terminal, uma doença grave, uma doença... Não é isso, tá? Porque aqui, quando a gente está falando do direito que está em questão, não é direito à vida, é direito à saúde. Então, quando a gente fala de saúde, dou o exemplo de que muitos anos foi banalizado, né? Aquelas questões psicológicas, por exemplo, depressão, ansiedade. Eu acho que a gente já acostumou a viver com isso, acabou banalizando isso. Mas, na verdade, a partir do momento que um tratamento com a cannabis te gerou uma melhoria de qualidade de vida, isso daí já pode ser entendido como um tratamento. Não precisa ser algo grave, algo crônico, algo terminal. Um simples passo além na qualidade de vida por conta do tratamento com a cannabis, isso daí já justifica o tratamento e um processo de habeas corpus. E esse tratamento também, só pegando o gancho mais uma vez, ele não somente quer dizer que a cannabis vai ser a única alternativa para o seu quadro. Muitas vezes ela vai ser de forma complementar, com uma redução dos medicamentos que você comumente usa, ou com uma terapia. Isso estou falando em casos, né, mais de ansiedade, depressão, etc. Então, a palavra aqui ela é eficaz. Se ela é eficaz e indicada, você já pode ser elegível. Né? Exatamente isso. Pois é, galera, no meu caso, eu tenho ansiedade, né, então meu HC é com base nisso, no meu problema de ansiedade, foi assim que eu consegui
conseguir essa autorização. Para mim tá sendo muito importante a terapia, de ter o cultivo ali, de fazer o seu próprio medicamento. O próprio cultivo é terapêutico, né? No fim, não é só usar o remédio, é todo esse processo de fazer parte dessa comunidade também, né? E assim, galera, queria perguntar para vocês também o que a pessoa precisa ter para dar entrada. Quais documentos são necessários para ele ter essa autorização? Eu quero só fazer um comentário diante do que você colocou, João, na questão do cultivo. Como eu disse no início, eu sou paciente, eu também tenho meu HC, eu também cultivo. E, cara, sem sombra de dúvidas, além do remédio, o fato de você estar no contato ali diário, o compromisso que você tem com a planta, você saber de onde está vindo o seu remédio, cara, isso daí me ajudou muito também. Então, assim, o fato do cultivo e não só do resultado do cultivo, sabe, já acabou sendo também para mim uma grande terapia. Agora, respondendo a sua pergunta, eu sempre costumo falar que, na minha opinião, é mais complexo do que deveria ser, é uma questão opinião própria só, e às vezes mais simples do que as pessoas imaginam que é, tá? Então, assim, o que acontece? O ponto de partida é sempre a sua patologia, o seu tratamento. E o que vai demonstrar isso? É a receita médica. Então, a receita médica normalmente é o primeiro documento que a pessoa vai ter acesso. Aí, com a receita médica em mãos, tem 3 documentos, João, que eles são vitais para o processo e que eles utilizam a receita como base. Ou seja, você utiliza a receita para obter cada um desses 3 documentos. Quais são eles? O primeiro é o certificado da Anvisa, onde a Anvisa vai te emitir um certificado te autorizando a importar medicamentos à base de cannabis. O segundo documento é um orçamento desses medicamentos que estão prescritos na receita. E para se fazer o orçamento, existe às vezes o contato direto com a marca e tal, mas às vezes eu falo que pode ser até mais simples também. Se você conseguir acesso lá, às vezes, um medicamento de determinada marca, não quero citar nenhuma marca aqui, mas você entrar no site da marca, você, como todo mundo hoje já está habituado a fazer compra online, o que a gente faz? A gente vai lá, adiciona o produto no carrinho, na quantidade que está prescrita ali na receita, e a gente tira um print desse carrinho. Isso daí é o orçamento. E é simples, né? Não é complexo de fazer. E aí, às vezes, a pessoa pergunta pra gente, poxa, Eduardo, mas, aí eu preciso concretizar a compra, porque às vezes é caro para mim e tudo mais. Eu falo, cara, vamos lá. Não precisa concretizar a compra. Mas, Eduardo, eu quero concretizar a compra. Pode? Pode, não tem problema. Isso daqui fica a seu critério, tá? Pro processo, isso daí é facultativo. Não vai fazer diferença se você comprar ou se você não comprar. Mas, Eduardo, se eu não comprei, como que eu vou comprovar que eu fiz o uso do remédio? A gente está aqui tratando exatamente do autocultivo. E a gente já está falando para a justiça que você está fazendo uso do seu próprio autocultivo. Então, você não tem necessidade de comprar porque você já produz. Falando isso porque grande parte das pessoas já produzem o próprio remédio, né? Então, é por conta disso que você não precisa comprar, tá? E o terceiro documento, que também utiliza a receita como base, é o que muitos chamam aí do laudo do engenheiro agrônomo. Nós aqui no escritório chamamos de laudo quantitativo, porque além de um engenheiro agrônomo, existem outros profissionais que também podem emitir, né, como farmacêutico, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, enfim, alguns outros profissionais, né, além do engenheiro agrônomo, que podem emitir esse laudo. E quantitativo, porque ele quantifica o número de plantas que a gente vai tratar aqui no processo. Então, como eu disse, que é com base na receita, ele vai olhar lá na sua receita. Olha, o João Vitor, de acordo com essa receita aqui, ele precisa de tanto de cannabis para o tratamento dele. Então, para ele conseguir colher, cultivar, ter extração e tudo mais dessa quantidade que está aqui na receita, ele vai precisar de tantos pés. É um cálculo que esses profissionais fazem. E é em cima desse número que a gente sempre vai trabalhar. Então, assim, esses são os 3 documentos que utilizam a receita como base. Porém, não é o suficiente ainda. A gente precisa de um laudo que vai atestar ali a eficácia ou não do tratamento, que é o laudo evolutivo. E por que desse laudo? Quando a gente fala de uma receita médica, a receita médica ela já evidencia que existe início a um tratamento. Porém, a receita médica, ela não vai evidenciar o resultado desse tratamento. E para a gente conseguir entrar com um processo falando que você precisa desse tratamento, eu preciso demonstrar que esse tratamento está sendo benéfico para você. Então, esse laudo ele é de suma importância. Eduardo, basta por aí? Não. A gente também sempre solicita aqui no
nosso escritório documentos médicos adicionais. O que são documentos médicos adicionais? Aí vai variar. Por quê? Vai variar de cada patologia. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma pessoa que tem uma hérnia de disco, ele vai ter um exame de imagem, ele vai ter ali uma ressonância. Se a gente estiver falando, né, como você disse aqui, que no seu caso foi ansiedade, poxa, é bacana a gente ter um laudo ali também de um psicólogo, porque Sim. ele é um outro profissional da área da saúde, ele está registrado sobre um outro conselho. Então, além de um laudo de um médico, que ele está ali sob CRM, a gente também tem um laudo de outro profissional que também lida com esse tipo de patologia que está registrado sob o CRP. Então, a gente vai criando força documental, vamos dizer assim. É um termo que eu nem sei se existe, mas eu acabei de inventar. Então, a gente vai criando essa força e, para fechar aqui a lista de documentos, a gente precisa também comprovar que o paciente ele tem capacidade e conhecimento para fazer o próprio remédio. Então, para demonstrar isso, a gente vai utilizar o certificado de um curso de cultivo e extração. Então, esses são os documentos que eu chamo de extraordinários, que não é todo mundo que tem, né? Fora isso, vai precisar de RG, CPF, mas aí são coisas que todo cidadão acaba tendo. Um ponto que eu acho também importante é que, assim, esses documentos, eles são meio que um padrão, né, que a gente pede na maioria dos casos. Mas, obviamente, que cada caso é um caso. E a gente tem isso como regra, fazer um habeas corpus para cada paciente. Então, muitas vezes, podem surgir outros documentos que, para o seu caso, vai ser importante. Vou citar aqui um único exemplo. A gente tem um caso de um paciente que tem ansiedade e que, além da questão médica, a questão do psicólogo também, ele tinha uma questão de, tipo, bruxismo no dente, que era decorrente da ansiedade. E aí, nisso, né, nós identificamos isso, e ele já passava com o dentista, ele fazia tratamento com o dentista por esse motivo também, há algum tempo, e a gente solicitou um laudo do dentista falando dessa característica especial, né? E aí, nesse caso, a ansiedade dele também se manifestava de uma forma física em outra área, né? Então, esse é um exemplo que eu gosto de citar sempre, de como que cada caso é um caso, né? E que, às vezes, a gente pede documentos em excesso e tal, mas isso é pro bem do caso, é pro caso ficar mais robusto, pra gente ter mais elementos pra gente pedir, afinal, o seu salvo-conduto. Exatamente, galera. Isso é muito importante, né? Quando eu fui conversar com vocês a primeira vez, vocês já me deixaram isso bem claro. E como naquela época eu não tinha o dinheiro para fazer o processo do habeas corpus, o que eu fiz foi correr atrás dos documentos que vocês me pediram. Então, vocês me pediram consulta com um psiquiatra, né, com um psicólogo, e eu fui fazendo. Então, quando eu fui dar entrada no processo, eu já tinha uma robustez de documentos, né, que é quantidade de compra, o laudo, autorização da Anvisa, que, inclusive, galera, a autorização da Anvisa é de graça, tá, para fazer no site do Gov, não precisa pagar nada, sai na hora e você já encaminha aqui.